Olá, meus amigos. Olá, paz do Senhor a todos. Bom dia. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus. Estamos mais uma vez para pregar a palavra do Senhor e creio que Deus tem algo especial ao nosso coração. Nesta manhã, vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de número 15. Diz assim: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Glória a Deus. O texto em que lemos está registrado no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Profeta messiânico, profeta maior, o profeta que mais profetizou acerca de Cristo. O profeta Isaías traz profecias maravilhosas, profecias tremendas acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todavia, no texto, no capítulo de número 49, nós temos aqui uma promessa em especial. Promessa esta que não é apenas para a nação de Israel, mas para todo aquele também que busca, que está na presença de Deus. Porque nesse texto bíblico em especial nós encontramos aqui o caráter de Deus. Encontramos aqui a revelação da maneira com que Deus age, a maneira com que Deus vem agir e estar agindo na vida daqueles que têm compromisso com Ele. O texto bíblico deixa claro para nós aqui que o nosso Deus é um Deus que não esquece, é um Deus que jamais pode esquecer-se daquilo que Ele prometeu. Haja visto que quando eu falo que Deus não esquece, a Bíblia diz e vai nos fazer entender em Números capítulo 23, se não me falha a memória, versículo 19, que Deus não é homem. Automaticamente, se Deus não é homem, Deus não trabalha de acordo com a mente humana. Todos nós sabemos que a mente humana, ela está condicionada às falhas, a esquecer-se, a ter problemas de memória, a não ser assim 100% naquilo que coloca no seu coração. Agora, Deus não é homem. A mente humana é totalmente diferente daquilo que é Deus. Porque Deus, em primeiro lugar, Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, esse Deus é todo-poderoso. Esse Deus é onipotente. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a grandeza. Então Deus é um ser que não foi criado, Ele existe para todo sempre. Sempre existiu, existe e sempre vai existir. Por isso Ele é Deus. Não teria como Deus esquecer. Quando a Bíblia diz que Deus não esquece, nesta manhã eu quero pregar aqui sobre o tema: por que Deus não esquece de você? Por que Deus não esquece de você? Primeiro motivo é porque a Bíblia Sagrada mostra para nós que nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando eu falo da onipresença de Deus, nós falamos aqui do caráter, da grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Um Deus que agora está aqui, onde eu estou, mas esse Deus também está contigo aí na sua casa, através dessa palavra. Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente nesse exato momento em vários países, em toda a terra, posso assim dizer, em todo o universo, porque não tem lugar aonde não consiga atingir a presença de Deus. Deus é o Deus do Salmo 139, que Davi disse: para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, tu também lá estás. Não tem como fugir do olhar, da grandeza, do poder, da onipresença desse Deus. Por isso esse Deus não tem como esquecer de você. Então Deus está vendo você exatamente nesse momento. Deus contempla você agora, na sua necessidade, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, os seus medos, angústias, os problemas,
tudo aquilo que você tem para resolver. Deus é um Deus que sabe, porque Ele é onipresente, mas acima de tudo esse Deus é onisciente. Ele conhece cada coração, Ele conhece cada sentimento, vontade, emoção. Deus sabe de todas as coisas, não tem problema, dificuldade, não tem ciência, não tem nada nesse mundo, na mente de cada homem, de que está na face dessa terra, de cada habitante desse planeta. Deus conhece todas as coisas. O nosso Deus, na palavra dele, vai dizer para nós que pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Nós sabemos que mãe aqui é uma referência de amor, porque mãe zela pelo seu filho, mas todavia ele está falando que ainda que essa se esquecesse, porque tem muitas mães que jogam seus filhos, abandonam seus filhos, entregam seus filhos, até vendem os seus filhos. Só que Deus está dizendo: eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não abandona aqueles que Ele tem compromisso e aqueles que têm compromisso com Ele também. Então Deus não esquece daqueles que têm uma aliança com Ele, daqueles que Ele prometeu algo em especial, daqueles que têm algo firmado com Deus. Deus jamais pode esquecer-se daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele falou, porque o nosso Deus é um Deus fiel. As promessas de Deus sobre a nossa vida, elas não caducam. Como assim? Elas não entram em estado de alteração, ou seja, não vence. Essas promessas são fiéis, as promessas do Senhor, elas permanecem firmes. Por quê? Porque a Bíblia diz em Malaquias 3:6 que Deus é o Senhor, que Ele não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. A Bíblia diz no Salmo 102, verso 27, mas Tu és o mesmo, e os Teus anos nunca terão fim. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz assim a Bíblia Sagrada. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Como cumpriu a palavra dele sobre a vida de Abraão, como cumpriu a palavra dele sobre a vida de Isaac, como cumpriu a palavra dele para com Jacó, como cumpriu a palavra dele para com José, fazendo dele um governador, como cumpriu a palavra dele com Israel, tirando de dentro do Egito e conduzindo até Canaã, como cumpriu a palavra dele com Josué e Caleb, dando a terra prometida que Deus havia falado, como cumpriu com Davi, tirando ele do pasto e colocando como o rei de Israel, como cumpriu com tantos outros homens dentro da Bíblia Sagrada. Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus é um Deus que cumpre para com a sua palavra. Assim como Ele cumpriu também para com Pedro, dizendo que Pedro seria pescador de homem. E Pedro vai para uma prisão pensando talvez que vai morrer. Pedro talvez pensa consigo: agora eu vou morrer, eu estou preso, vou ser aprisionado e morto, assim como foi Tiago. Mas Deus tinha um projeto especial sobre a vida dele, uma palavra estava sobre a vida dele. Deus foi fiel para com ele, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus não esquece. Olhamos para a Bíblia e vemos que Deus cumpre. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Deus não mente, Deus não engana ninguém. Quando Deus fala, pode escrever, pode anotar e pode esperar que o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Deus é fiel. Olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, e vemos na vida de tantos que Deus não esquece. Você nota na Bíblia que chegaram para Jesus e falaram: Lázaro, seu amigo, está morto. Lázaro morreu. E Jesus vai dizer: não, ele não está morto. E a Bíblia diz que vai passar-se 4 dias. Quando Jesus chega lá em Betânia, alguém vai dizer para ele assim: Senhor, agora não adianta mais, já cheira mal, já está morto, agora já não tem mais como, agora já não tem mais solução, agora não adianta mais. Mas o Senhor é aquele que chega na hora. Ele não chega adiantado e não chega atrasado, Ele chega no tempo certo, porque Ele é fiel para com a sua palavra. Ele é fiel para com aquilo que Ele prometeu. Deus faz no seu tempo. Por isso Davi vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Você sabe quanto tempo Davi esperou, desde o dia em que foi ungido como rei na casa de Jessé, até o dia em que recebeu a coroa
em Hebrom, foi um total de 21 anos. 21 anos para cumprir a promessa. Abraão, mais de 20 anos. Paulo de Tarso, para se tornar um grande missionário, passou-se aí mais de 14 anos. 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso, mais um ano em Antioquia. Você nota que muitos homens passam pelo processo, pessoas precisam passar pelo processo. Deus precisa preparar você para aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque talvez se você receber na hora, se você recebesse no momento, você não estava preparado. Mas Deus nos prepara para cumprir a promessa sobre a nossa vida. Então acredita que Deus vai fazer, Deus vai realizar. Se foi Deus que falou, Deus tem compromisso em fazer. Por isso que quando você recebe uma palavra de Deus, existem 2 tipos de promessa. Existe a promessa coletiva que está na sua palavra e existe a promessa individual que você pode receber através de profecia, até mesmo através de um sonho, de uma visão. Como assim, pastor? José, por exemplo, foi avisado em sonho por Deus e ele guardou aquilo no seu coração. E no tempo certo Deus fez. Deixa eu contar aqui, abrindo um parênteses nessa mensagem, não estou aqui para falar de mim, mas colaborando com aquilo que eu estou pregando aqui nesta manhã. Logo que aceitei Jesus, eu tive uma visão, um sonho, muito lindo, uma visão e sonho, aonde eu estava do lado de um rio, à margem de um rio, e aquele rio tinha muito peixe, peixes grandes, muitos, de várias formas, peixes que eu poderia enxergar no rio. E dentre muitos peixes que ali estavam, um daqueles peixes era grande e ele veio nos meus pés. Só que ele estava nadando de lado. Ele estava quase morrendo. E aí quando ele veio no meu lado, na margem do rio, quase que nos meus pés, morrendo aquele peixe, eu lembro que apareceu na minha mão como se fosse o miolo de um pão francês. Uma massa de pão. E naquele momento eu peguei aquela massa de pão, me abaixei ali, peguei aquele peixe, coloquei no meu antebraço aquele peixe e comecei a alimentá-lo. Eu fui alimentando aquele peixe foi comendo aquele pão. E quando aquele peixe comeu todo aquele pão, eu larguei ele na água. Ele saiu nadando muito rápido assim, correu e sumiu. E nisso acabou-se aquela visão, acabou aquele sonho. Naquele momento eu estava entendendo que era algo espiritual. A partir daqueles dias eu comecei a receber muitas profecias que eu seria um pregador da palavra, que eu seria alguém que alimentaria almas, que ganharia almas para o Senhor Jesus Cristo. Isso foi uma visão, foi uma chamada na minha vida. Eu entendi que Deus falou comigo, uma promessa, e guardei isso no meu coração. Então, tem momentos que Deus fala com você em sonhos, mas Deus confirma também tudo aquilo que Ele fala. Por isso que em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura falaria Ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então toda promessa que Deus faz, Deus confirma. Como assim? Quantos sonhos Deus deu para José? Deus deu 2 sonhos. Quantas vezes Deus falou com Gideão? 2 vezes. Quantas vezes Deus falou com Maria, mãe de Jesus, em sonhos? 2 vezes. E aí em profecias, irmãos, Deus fala muitas vezes para confirmar. Quando é de Deus, Deus fala, Deus confirma. Além de Deus confirmar, Deus usa outras pessoas que talvez nem sabiam sobre aquilo. Isso é promessa individual. Deus tem promessas individuais na vida de cada um. Deus tem projetos particulares na vida de cada um. E saiba que Deus é fiel para cumprir. Deus cumpriu na minha vida. Deus cumpriu na vida de tantos outros que estão me vendo. Porque Deus é fiel. Deus não falha. Como eu disse para você, Deus é onipresente, Ele conhece tudo. Deus é onisciente, sabe tudo o que está acontecendo. Está em todos os lugares. O nosso Deus, as promessas dEle não ficam guardadas numa gaveta lá, criando mofo. Pelo contrário, o nosso Deus sabe muito bem a hora de fazer executar os seus planos, seus projetos.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe muito bem como agir. Eu preciso afirmar para você aqui que pode passar o tempo que for. Se Deus tem algo para você, Deus vai cumprir. Mas eu preciso dizer também que existem promessas coletivas. Promessas que estão na sua palavra. A Bíblia Sagrada contém cerca de 32 mil promessas. 32 mil promessas. Só a promessa para você não ter medo, não temer, não temas, é mais de 365 vezes. Ou seja, há muitas promessas. A promessa de vida, a promessa de salvação, promessa de cura, promessa da presença dele junto, promessa da vida eterna. São inúmeras promessas. E nesta manhã eu quero dizer para você que Deus tem promessas para toda a sua igreja, para todos aqueles que creem nele, todos aqueles que têm compromisso com ele. Deus nesta manhã quer realizar algo especial em sua vida. Por isso eu estou falando para você nesta manhã, Deus não esqueceu de você. Deus não esquece, Deus não abandona, Deus não deixa de lado. Deus vela para com a sua palavra. Glória a Deus. Deus se importa com você. Eu quero dizer para você que existe um Deus no céu que é tão grande, tão poderoso, que o universo todo não contém o tamanho da glória de Deus. O universo tem a ciência calculou que o universo tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso é incompreensível à mente humana. E Deus coloca o universo na palma das suas mãos porque Ele é Deus, Ele é poderoso. O universo não consegue sustentar o tamanho da glória de Deus. Só que esse Deus, Ele olha para todo este universo. Dentre todas as galáxias, Ele olha para a nossa galáxia. E na nossa galáxia, dentre tantos planetas, Ele olha o planeta Terra. E no planeta Terra, dentre tantos países que existem, Deus olha para o Brasil. E dentre tantos estados que nós temos, dos 27 estados, Deus olha para o seu estado. Deus olha na sua cidade. Deus olha no seu bairro, aonde você está agora. E Deus vela pela tua alma, vela pela tua vida. Deus deseja te salvar. Promessa de salvação tem para você. Deus amou a humanidade e você está incluído nisso de uma forma tão grande que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem bênçãos para a sua vida. Esse Deus não esquece. Por isso Deus não desiste de você. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos um jovem, conhecido como jovem gadareno. Por quê? Porque andava endemoniado. O demônio tomou conta da vida daquele jovem. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai enfrentar uma tempestade, Jesus vai atravessar o mar, Jesus vai passar o lago de Tiberíades, porque também era chamado Mar da Galileia, vai atravessar do outro lado para ir lá alcançar aquele jovem que andava se cortando com pedras, andava dormindo no cemitério, tinha uma vida totalmente fora da presença de Deus, uma vida indigna, uma pessoa que estava totalmente desacreditada pela sociedade. Mas Jesus vai até lá. Jesus vai lá e repreende os demônios que estavam na vida daquele jovem. Jesus deixa aquele jovem lúcido novamente. No momento que Jesus repreende os demônios que estavam na vida daquele jovem gadareno, diz a Bíblia que o jovem quer seguir Jesus. Só que Jesus diz para ele assim: não, primeiro vá para a tua casa e fala quão grandes coisas Deus fez na sua vida. E talvez você diga assim: mas pastor, por que Jesus não permitiu que o gadareno seguisse Jesus logo no momento em que ele foi liberto? É porque Jesus, irmãos, queria surpreender uma mãe, surpreender um pai. Por quê? Porque aquela família estava há muito tempo chorando, esperando por aquele filho chamado, que a Bíblia denomina como gadareno, alguém que era conhecido como endemoniado. Pais que talvez estavam chorando por um filho que estava fora. Agora, eu imagino aquele filho indo até a sua casa,
batendo a porta. Talvez a mãe olhe pela janela e vê que é ele, endemoniado. Diz, meu Deus do céu, vamos fechar a casa porque ele chegou. Mas de repente ele continua, eu estou conjecturando. Não está na Bíblia, mas eu estou apenas imaginando o texto dentro daquilo, sem ferir a exegese do texto. Imagina aqui ele batendo na porta daquela casa, aquela mãe olha, fica com medo, mas de repente aquele filho diz, mãe, sou eu. Pode abrir, não tenha medo. Mas o que aconteceu? Jesus me libertou. Jesus me transformou. Eu não sou mais aquele endemoniado. Eu não quero mais morar em cemitério. Eu não quero mais ser aquela pessoa. Agora eu sou uma nova pessoa. Agora Jesus mudou a minha vida. Estou voltando para casa. Estou sendo uma nova pessoa. Deus pode fazer isso dentro da sua casa. Deus pode fazer isso com a sua família. Porque esse Deus, irmãos, é fiel para ouvir as nossas orações. Esse Deus é fiel para mudar a situação. Esse Deus é fiel porque Ele não esquece daqueles que Ele tem um projeto, que Ele tem um plano. Deus não esqueceu de Bartimeu. Jesus não esqueceu aqui da filha de Jairo. Ele tem promessas na nossa vida. Até porque o texto vai dizer para nós, eis que na palma das minhas mãos tenho gravado. Vamos aqui pegar esse texto para o nosso coração. Ele tem sim você gravado nas palmas da mão dele. Eu aplico isso, irmãos, ao Calvário. Porque no Calvário, suas mãos foram crucificadas. Suas mãos foram furadas por amor a você. Quando Jesus Cristo estava com aqueles cravos atravessando suas mãos, abrindo os ossos de sua mão, vertendo sangue, rasgando a sua carne, ali estava o amor de Deus por mim e por você. Jesus Cristo estava enfrentando dores por mim e por você. Ele nos amou até o fim. Ele não disse, parem com isso, me tirem da cruz. Não, Ele foi até o fim, por mim e por você, porque Ele não esquece de nós. E Ele não esqueceu de você. Ele deseja salvar a tua casa. Ele deseja salvar a tua família. E Ele deseja salvar a tua alma. Ele não esquece de você. Jesus passou por flagelos. Jesus foi açoitado com azorrague, com chicote, com osso e chumbo na ponta, aonde cortava as suas costas, cortava o seu peito, cortava o seu corpo, com o desferir dos golpes daquele carrasco. Jesus, além de ser açoitado, Jesus passou fome. Jesus foi insultado com palavras, com palavrões. Jesus foi cuspido, maltratado. Bateram em Jesus com uma cana, colocaram espinhos dolorosos, espinhos terríveis na sua cabeça. Jesus sofreu muito por mim e por você. Jesus, irmãos, Ele vai voltar. Ele vai levar a sua igreja para estar para sempre com Ele. Creia nisso, creia, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quando eu falo que esse mesmo Jesus que sofreu, que hoje vive como Deus, como a glória de Deus, está na presença de Deus, a Bíblia fala por 1845 vezes acerca do retorno de Cristo. E dentre essas 1845 vezes, por muitas vezes, Ele está trazendo profecias acerca da sua vinda e falando do retorno dele no arrebatamento. Então, fica tranquilo e tranquila, Jesus vai voltar. Se Ele falou que vem, Ele vem porque Ele é fiel. A palavra dele não falha. Passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar, porque esse Deus promete e cumpre para com aquilo que Ele fala. Deus tem te preservado até agora. E talvez você diga, mas por que Deus tem me preservado? Para ganhar dinheiro? Para prosperar muito? Não. É porque Deus quer cumprir a palavra dele em sua vida. Há um ditado que diz por aí, que diz assim, que quem tem promessa não morre. Eu sei que isso não é verdade, sabe por quê? Porque muitos da nação de Israel tinham promessa e não entraram na terra prometida. Muitos deles, não todos, muitos. Pelo menos uma geração que saiu do Egito. Só entrou Caleb e Josué daquela geração. Mas por quê? Por causa da desobediência. Então tem pessoas que a promessa de Deus não vai se cumprir na vida dele porque ele não obedece, porque é rebelde, porque murmura, porque se levanta contra os servos de Deus, se levanta contra os escolhidos, se levanta contra o próprio Deus. Por mais que tenha promessa, esse tipo de pessoa, Deus não vai assumir um compromisso
compromisso com Ele. Agora, se você está na presença de Deus, Deus vai te preservar. Como assim, pastor? Olha para a vida de João Batista. João Batista, ele tinha uma missão: apresentar o Cristo, anunciar o Cristo. Quando fala aqui, ele tinha a missão de apresentar Jesus para Israel, ou seja, pregar sobre o Messias. Ele é aquele que veio preparar o caminho de Jesus. E enquanto isso não aconteceu, João Batista não morreu. Deus permite que Herodes mande cortar a cabeça de João Batista quando? Só depois que o propósito havia se cumprido. Você olha para a Bíblia e Herodes também, um outro Herodes agora, ele vai aprisionar, lá em Atos capítulo 12, Tiago e Pedro. Tiago, ele mata a espada. E Pedro é liberto da prisão. Por quê? Porque Deus tinha planos na vida dos dois. Só que um Deus queria salvar através da morte. E outro Deus queria livrar da morte para um plano terreno. Porque havia planos específicos para a vida de Pedro aqui. Então Deus tem projetos particulares, Deus tem projeto na vida de cada um. E fica tranquilo, enquanto não chegar a tua hora, o teu tempo, Deus está te preservando para uma promessa. Mas, contudo, fique na presença de Deus. Persevere na presença de Deus. Busque a presença de Deus. Deus tem preservado para você. Amém? Preservado você. Deus é fiel. Deus pode fazer. Deus pode até mudar situações pela sua vida. Amém? Não tenha medo. Talvez você está como Elias dentro de uma caverna. E agora, Senhor? O que vai acontecer comigo? Se Deus tem plano através de você, Deus vai te levantar. Deus vai abençoar você. Assim como aconteceu com Elias, que estava com medo de Jezabel. E Deus vai lá para ele e mostra fogo, vento e terremoto. Por que Deus mostra fogo, vento e terremoto? Deus mostra fogo, vento e terremoto dentro daquela caverna para mostrar para Elias que nem vento, nem fogo, nem terremoto destruiu a vida dele. E não era uma mulher que ia destruir agora, Jezabel. Ou seja, Deus tinha uma promessa na vida dele. E Deus queria que ele fosse ungir Eliseu como profeta. Então tem muita gente lá fora que ainda depende de você. Que através da tua vida essas pessoas vão ser alcançadas. É por isso que Deus tem te preservado até o presente momento. Eu louvo a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Deus nos preserva, irmãos. Deus muitas vezes permite certas circunstâncias para que nós tenhamos um encontro com Cristo. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Não estou pregando aqui predestinação, mas eu posso dizer para você que se aquela mulher, veja bem, se essa mulher ela é curada antes de encontrar com Jesus, se ela recebe a cura nos médicos que ela tinha procurado, eu pergunto para você, será que ela tinha entrado em contato com Cristo? Será que ela teria sido salva? Será que ela teria ouvido as palavras da boca de Jesus da seguinte forma: mulher, filha, seja salva, receba a tua bênção, segundo a tua fé você é curada, ser curada desse teu mal? Será que ela teria ouvido essas palavras? Eu acredito que não. Mas Deus permitiu certas coisas na vida dela para que ela tivesse um encontro com Cristo. E certas coisas que Deus permite na nossa vida, irmãos, para você entender que existe um Deus que te ama, que existe um Deus que vela pela tua vida, que existe um Deus que está te preservando, te guardando, porque o principal é a tua alma, é a tua salvação. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. A minha mãe está aí na live e ela sabe disso que eu estou falando. A minha mãe orou muito pela minha vida, orando para que Deus me livrasse do mundo, livrasse daquele mundo tenebroso de trevas que vivia, das companhias erradas, andando nos vícios. E Deus falou para ela que Deus ia mudar a minha vida. Deus lançou uma promessa ao coração dela. Deus vai mudar a vida de uma pessoa que mora com você e que era eu. E Deus fez isso, porque Deus é fiel. Deus cumpre com a sua palavra. Então, se Deus falou algo a teu respeito, da tua casa, do teu filho, fique tranquilo. Só ore. Ore e espere. E vai dando glória.
assim como Abraão. Abraão foi fortificado, esperando a promessa, dando glória. Vai dando glória, vai esperando, buscando com paciência, e no tempo certo a promessa vai chegar. Amém? Deus abençoe por esta manhã, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Irmãos, deixa eu deixar algo claro aqui para você. Eu tenho pregado todas as manhãs de segunda a sexta. Então, muitas vezes eu não tenho tempo para estar esmiuçando um texto bíblico com uma pregação, por exemplo, uma pregação expositiva, trazendo o contexto histórico, trazendo todo o conteúdo bíblico de uma maneira apurada. Até porque isso levaria tempo e isso exige uma dedicação muito maior. Então nós trazemos aqui uma mensagem mais simples, mas por mais simples que seja as pregações que nós estamos trazendo toda manhã, a Bíblia diz que é a palavra de Deus e ela não volta vazia. Então ela produz aquilo que deve produzir ao coração. Então não é no muito falar, não é na palavra do homem muitas vezes que Deus vai agir. A palavra de Deus é que faz a obra, porque a Bíblia diz que, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Amém? Eu quero louvar a Deus por estar aí sempre pregando a palavra. E vou orar a Deus para amanhã ter uma outra palavra. Estaremos aqui se Deus permitir. Então, para quem está chegando agora, para quem não acompanhava ainda, nós estamos aqui de segunda a sexta, 6h15 da manhã. Às vezes dá um atraso aí de 6h17, 6h18, já aconteceu. Mas nesse intervalo entre 6h15 até 6h20, no máximo, nós estamos aqui todos os dias, com palavras abençoadoras para a sua vida, palavras edificantes, palavras até de exortação. E quando fala de exortação, de encorajamento, palavras muitas vezes que o Deus como nosso Pai, até dando um puxãozinho de orelha, mas é porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer perto dEle, na presença dEle. Amém? Quantos podem louvar a Deus pela palavra desta manhã? Ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, Deus não esquece de você. Mas, acima de tudo, tenha compromisso com Ele. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar orando nesse momento e depois você vai compartilhar essa live com outras pessoas. Amém? Vamos orar. Quero cumprimentar aqui o irmão Tione, ali da nossa igreja, a irmã Helena Solange, a irmã Neuda, a irmã Solange, a irmã Sueli, a minha mãe, né, que está aqui no Louvre, a irmã Neuda, Miguel Barleta Martucci. Peço oração para Deus proteger a minha família, minha esposa Abigail, Felipe, minha filha Yasmin, o genro. Amém, irmão Miguel? Vamos orar por toda a sua família. Creio que Deus está guardando. A irmã Jane também está aqui conosco. E tem mais alguns irmãos aqui que não se identificaram. Mas Deus conhece todas as coisas. Amém? Então vamos estar orando, pedindo que Deus, nesse dia, nessa quarta-feira, o Senhor esteja alcançando famílias. Eu senti agora pela manhã de estar orando por famílias. Vamos orar por famílias. Irmã Carla, Deus abençoe. Vamos orar por vidas que precisam das nossas orações. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Pai, nós te pedimos perdão dos nossos pecados, perdão das falhas, perdão dos erros e das transgressões. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti nesta manhã, livra-nos de todo mal, livra-nos de cair em tentação, dos laços do maligno. Cobre-nos, ó Pai Santo, com a Tua mão poderosa. Purifica as nossas vestes espirituais. Enche-nos da Tua santa presença. Senhor, eu oro por famílias agora. Famílias que estão enfrentando, Pai, a dor do divórcio. Pessoas que estão enfrentando dores no seu casamento.
seus relacionamentos, pessoas que estão desesperançosas, desacreditadas de tudo. Eu oro por aqueles nesse momento. Pessoas, Pai Santo, que estão enfrentando angústias, um sofrimento na alma, Senhor. Pai, eu lhe peço no nome de Jesus, vai ao encontro dessa pessoa, ao encontro dessa vida. Trabalha no coração do teu filho, da tua filha. Cumpre a tua palavra e a tua promessa na vida dessa pessoa. Tu és um Deus fiel, um Deus que não esquece, um Deus que vê tudo, conhece tudo. Senhor, eu lhe peço, Deus, que a tua bênção esteja sobre esta casa. Abençoe esta família, abençoe esse casamento, esse relacionamento. Entra com providência, Senhor. Convence do pecado, do juízo, da justiça. Muda a mentalidade, muda a mente de pessoas. Espírito Santo transforma, age, Senhor. Mostra, revela. Espírito Santo, eu lhe peço também no nome de Jesus, guarda esta pessoa nesse dia, livra de todo mal, abençoe no trabalho, livra de assaltos, livra de roubo, livra de acidentes, livra de infortúnios, meu Pai, de cair em laços. Guarda, Senhor Deus, todos aqueles que estão comigo nessa live agora, aqueles que estão passando por essa live e ainda vão passar. Guarda a vida deles. Derrama da tua bênção do céu sobre a vida, sobre a família de cada um. Cura nesta manhã. Repreende a doença. Repreende a enfermidade. Em nome de Jesus, teu Filho. É no nome de Jesus, Pai, que nós queremos orar agora. Repreendendo enfermidades, doenças, repreendendo males, Pai. Em teu nome, alcança essas vidas. Em teu nome, receba a cura agora. Receba o milagre agora na tua casa. Em nome de Jesus. Restaura esta pessoa. Tira esta angústia do coração. Todo medo, Senhor Deus, caia por terra. Toda ansiedade, toda aflição, todo desespero, Pai. Jesus ama esta pessoa. Eu sei do teu plano, Senhor. Eu sei que tu tem planos e projetos em vidas e famílias que me ouvem aqui agora. Dá livramento de morte. Corta o laço, Senhor da glória. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus vivo e poderoso, Senhor, faz, Pai, o teu querer sobre famílias, vidas, pessoas que estão nos ouvindo agora. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Amém. Assim nós oramos e cremos na oração. Em nome de Jesus. Irmã Lialias, Deus abençoe. Deus abençoe. Um ótimo dia. Estamos sempre aqui, sempre nesse mesmo horário, aqui na página Avivamento Pleno, pregando a palavra e orando pela vida dos irmãos. Irmãos, eu sei que oração é uma das maiores provas de amor que podemos ter. Sabia disso? Porque quando você ora por alguém, demonstra que, por mais que você esteja longe dessa pessoa, e às vezes essa pessoa nem é tão chegada sua, mas você está orando por essas pessoas, isso demonstra atitudes de amor. Então ore pelas pessoas, ore pelos seus amigos, ore pelas pessoas que estão nessa live aqui. Coloque o nome de cada pessoa que está na live e ore. Se você puder fazer isso, faça. Eu creio que Deus vai te abençoar muito, porque tudo que você planta, você colhe, certo? Gálatas 6 e 7, a lei da semeadura. Então, se você plantar em oração, você vai colher vitória. Eu creio em nome de Jesus. Quem planta em oração, colhe livramento, colhe prosperidade, colhe ajuda de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus, favor imerecido do Senhor. Isso é plantado em oração. Então ore, não pare de orar. Não desista da tua chamada, não desista daquilo que Deus tem para você e através de você. Deus dá um, Deus dá dois para outro, três para outro. Deus dá talentos, mas use o teu para a glória de Deus. Deixa Deus usar e creia na promessa do Senhor. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Hoje, em especial, hoje nós temos culto doméstico ali na casa do irmão Anselmo, na Vila Margarida. Então, só alertando aí os nossos irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus te guarde, te proteja e te livre de todo mal. E que você tenha aí uma ótima quarta-feira na presença de Deus. Que o anjo do Senhor
esteja do seu lado, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.